Olá pessoal, meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto que foi desenvolvido para a disciplina de Sistemas Embarcados da Universidade Federal de São Paulo. O intuito do meu projeto ele foi desenvolvido tentando simular um sistema que realiza monitoramento e alerta de desastres naturais. E para esse projeto nós estamos utilizando um Arduino Uno R3. Além do Arduino, nós temos uma outra placa, o iMOS R2D1. Essa placa ela é responsável por enviar os dados coletados pelo Arduino para a nuvem. Bom, começando pelo display, nós temos um display com decodificador I2C embutido atrás dele. Esse display ele nos fornece dados a respeito da data, da hora e dos 4 sensores que nós estamos utilizando no projeto. O primeiro sensor é o BMP180. Ele é responsável por realizar leituras de temperatura, pressão e altitude. Nós temos aqui um sensor de chuva, FC37, um sensor de luminosidade, que capta a luz ambiente, o DHT11, que também realiza leituras de temperatura, porém ele nos informa a umidade relativa do ar. Aqui nós temos o módulo RTC, que é responsável por fornecer a data e a hora atual. E aqui nós temos 3 botões para controlar o nosso menu, um potenciômetro que vai ser utilizado para a gente setar os limites dos nossos sensores, o threshold de cada sensor, e aqui nós temos um buzzer que vai emitir alertas caso a temperatura exceda um limite, por exemplo, ou caso o sensor de chuva também exceda um limite. Esse buzzer vai ser responsável por alertar o usuário. Aqui nós podemos observar o menu do meu projeto. E através desses 3 botões eu consigo controlar esse menu, eu consigo navegar por esse menu. Esse botão mais à esquerda, ele é o botão que volta para essa tela inicial. Já o botão do meio, ele vai avançando o cursor do meu menu. E o botão da direita, ele confirma a ação que ele quer executar. Nesse caso, o meu indicador está no BMP, que é o nosso sensor. Eu vou voltar ele para o meu primeiro sensor, DHT11, e eu vou confirmar que eu quero mostrar no display LCD os dados que esse sensor está coletando. Eu vou pressionar aqui o botão para confirmar e ele vai entrar em um outro menu. Na primeira linha, nós ainda continuamos com os valores referentes à data e hora. Na segunda linha, nós temos um threshold, que ele pode ser configurado em tempo real através desse potenciômetro aqui. Na terceira linha, nós temos a temperatura coletada pelo sensor e na última linha nós temos a umidade relativa do ar. Eu vou fazer uma simulação aqui, eu vou diminuir o valor do threshold para que o Arduino ele trigue o nosso alarme. Eu vou alterar aqui no potenciômetro. Como a temperatura que o sensor coleta estava acima do threshold, o Arduino ele dispara um alarme para nós. Agora a gente vai apertar o botão para retornar ao menu inicial. Retornando ao menu inicial, vamos para o próximo sensor, o BMP180. Vou confirmar.
Aqui a gente também tem na primeira linha dados referentes à data e hora. Na segunda linha nós temos a temperatura, porém a gente já pode observar uma diferença desse sensor para o outro, que é a precisão desse sensor. Enquanto o nosso sensor DHT11 ele só nos fornece valores inteiros de temperatura, esse outro módulo com sensor do BMP180 ele nos fornece um valor de temperatura com uma precisão maior. Nós temos também ali o threshold, que está setado em 24 graus, a pressão, 95.140 HPA, e a altitude. Agora eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz para o sensor anterior. Eu vou diminuir o threshold para que o Arduino ele trigue o alarme de temperatura alta. O Arduino ele triga o alarme e ele sabe exatamente qual sensor que está gerando esse alerta para nós. Agora, novamente, eu vou voltar para a tela inicial. Só que dessa vez eu vou para o sensor de luz. Na primeira linha a gente também tem a data e a hora. Na segunda linha temos o threshold e a leitura dele. E o status escuro. Por que ele está mostrando o escuro? Porque a leitura ele não está passando o valor do threshold, que é esse sensor aqui que a gente está utilizando, o LDR. Com esse shield aqui ele possui o sensor LDR e mais 3 LEDs. Agora, novamente, eu vou alterar o valor desse threshold. Você pode reparar que o nosso threshold está em 67 e a leitura está maior que o threshold, portanto o status dele mudou para claro. E o LED acendeu. O LED ele só vai acender caso o LDR detecte, caso o status, né, mude de escuro para claro. Se eu aumentar aqui de novo o threshold, ele volta a escuro e o LED apaga. Novamente, eu vou voltar para o menu inicial para testar o nosso último sensor, o FC37. Ele é um sensor de chuva, que é utilizado para detectar chuvas, né? E aqui, vou apertar o botão de confirma. Novamente, na primeira linha temos a data, na segunda linha temos o threshold, na terceira linha a leitura desse sensor e na última linha o status. Como vocês podem reparar aqui, aqui a gente tem o sensor. Ele é basicamente uma resistência que ele vai variar conforme exista a presença de água em cima dele. Novamente eu vou alterar o valor do threshold para que o status dele mude. Nesse caso, o threshold ele vai ser maior que a leitura para que ele detecte chuva. Também geramos um alerta de chuva forte. E agora um teste que eu vou fazer para mostrar que esse sensor realmente está funcionando, eu vou pingar umas gotas de água em cima desse resistor. Como vocês podem observar, agora essa resistência está com água em cima dela. E o Arduino detectou que tem uma presença de água e como o nosso threshold ele está maior do que o valor da leitura, ele vai trigar o nosso alarme. Se eu secar o sensor, provavelmente o alarme vai ser desligado. Pronto. Voltando para a última opção do menu, nós temos um log.
Esse log, ele basicamente vai realizar a leitura dos dados que estão sendo gravados na EPROM e vai imprimir no serial. Opa, deixa eu mostrar aqui. Esses dados que estão sendo impressos são os dados que estavam sendo salvos na memória EPROM. Deixa eu pausar aqui. Deixa eu imprimir de novo. Aqui. A EPROM na posição 1, depois a EPROM na posição 24 e por aí vai. Agora eu vou explicar um pouco sobre como eu estou fazendo para enviar esses dados do Arduino pro WeMOS. Deixa eu tirar um copo aqui. Eu estou utilizando a comunicação serial entre o Arduino e o WeMOS, e aqui eu estou utilizando um divisor de tensão para não ter risco de queimar a porta digital do GPIO do WeMOS, porque o Arduino, a porta dele opera de 0 a 5 volts, enquanto a do WeMOS ela é de 0 a 3V3. Então, se eu não utilizar um divisor de tensão que derrube a tensão de 5 volts para 3.3, eu corro o risco de queimar uma GPIO dele. Aqui nós temos os gráficos que a gente pode observar nesse site aqui, ThingSpeak. Temos um gráfico para temperatura, para umidade, temperatura do BMP 180, pressão, altitude, a flag de luz e a flag de chuva. Como vocês podem verificar, como eu estava mexendo no sensor de chuva, por exemplo, a gente consegue ver que ele detectou a chuva 2 vezes. E o sensor de luz ele também detectou a luz 2 vezes. Esses dados eles são enviados através do WeMOS. Esse canal ele é público, então qualquer pessoa pode observar esse canal em qualquer computador, até no smartphone. E aqui embaixo nós temos a tela da serial do WeMOS. A cada 15 segundos ele envia esses dados para o ThingSpeak. Por que a cada 15 segundos? Porque ele só aceita requisições HTTP a cada 15 segundos. Caso a gente mande mais dados com uma frequência maior do que 15 segundos, ou seja, se a gente mandar dado a cada 5 segundos, ele simplesmente vai ignorar os dados e só vai pegar um dado a cada 15 segundos. Bom, e eu acho que é isso. Esse é o meu trabalho, feito para a disciplina de sistemas embarcados, e espero que vocês tenham gostado dele. Muito obrigado.